pessoal, estamos aqui hoje novamente com uma pauta bem interessante, o custeio da fundação, como é que funciona tudo isso. Aí eu convidei aqui nosso diretor administrativo, o Generoso, José Generoso, né? E o Rui Lopes, que é nosso diretor financeiro, para a gente poder explicar melhor como é que acontece tudo isso. Afinal de contas, aqui nas nossas redes sociais tem um monte de perguntas a esse respeito e cabe a gente esclarecer isso tudo, né, Rui? Né, Generoso? Com certeza. Tá? Então, eu queria começar te perguntando o seguinte, as nossas redes sociais sempre falam, bom, vocês vivem em crise financeira e recebem milhões de reais de emendas parlamentares, às vezes de auxílio de governo, de convênio com o governo. Como é que acontece, Rui? Como é que esse dinheiro circula dentro da fundação? Por que é que ele ajuda, mas não resolve? Simplificando o máximo possível, o custo do hospital, no nível que ele trabalha, é de 7.250.000 por mês. E tem uma despesa mensal, uma receita mensal de 6.200.000. Essa receita mensal é, a grande maioria, SUS e uma pequena parte doação da comunidade. Entendi. E tem também a ajuda de algumas emendas parlamentares federais, estaduais e também municipais. Certo. Ora, com tudo isso, resta esse déficit mensal, que anualmente está na faixa de 2 milhões e meio, né? 12 milhões e meio. 12 milhões e meio anuais. Então, qualquer pessoa que olha o tanto de atendimento que a gente faz, vai tomar um susto. Porque aí vai ver, por que o déficit é só de 1 milhão? É algo extremamente impressionante, a quantidade de atendimento que a gente consegue com tão pouco recurso. Isso, essa parte de atendimento, Generoso, eu vou já pedir para tu explicar o que a gente faz. Generoso, para quem não sabe, é o nosso diretor administrativo e já está com a gente há quantos anos, Generoso? 29 anos. Vamos arredondar para 30, 30 né? anos, é. Pronto. Então, o Generoso conhece toda a evolução, ou pelo menos a grande parte da evolução. A Fundação tem 45 anos, fez no último dia 10 de dezembro, e o Generoso está aqui há 30, já está 2/3 da vida da Fundação, o Generoso está aqui participando, então tem muito a contar aqui para a gente, né? Com certeza. Rui, outra pergunta que é muito comum nas nossas redes sociais é sobre o hospital ser público. E por que com tanta ajuda de governo, o pessoal acha que é ajuda, que é custeio do governo que entra aqui, né? Por que com esse custeio que o governo ajudando o hospital que seria público, por que é que não existe esse problema todo? Explica para o nosso público aí qual é a diferença da gente. Bem, a Fundação Antônio Dino é filantrópica de direito privado. Filantrópica porque não paga impostos nem encargos sociais e tem uma obrigação de funcionar majoritariamente dedicada ao SUS. Nossa obrigação é de 60%, mas a gente funciona cerca de 90% dedicada ao SUS. A tabela do SUS já se sabe. A maior parte é de 2009, então a defasagem é gigantesca. Esses custos todos, como é que acontece? Nós gastamos para atender os pacientes e a nossa produção, o Ministério da Saúde paga através da prefeitura, que é o gestor. Com a verba do SUS, né? A verba do SUS, mas nós só recebemos pelos atendimentos que fazemos. Entendi. Então, daí vem um déficit gigantesco. Porque a tabela SUS não é, né? A tabela SUS, a maior parte é de 2009. Tem uma outra parte que é de 2012. Mas em 2009 ela remunerava o procedimento? Mesmo, bem lembrado, mesmo em 2009 ela já era insuficiente. Então, gera todo esse déficit e aí entram doações da comunidade e mais emendas parlamentares que amenizam, mas ainda assim continua o déficit de mais de 2 milhões e meio por mês. Por ano, né? Rui, e deixa eu te perguntar outra coisa. Nós somos deficitários. Deficitário significa prejuízo, né? Falar na linguagem popular. Então, déficit significa prejuízo, superávit significa lucro, né? Se nós fôssemos superavitários, uma instituição filantrópica, lembrando, a instituição filantrópica não é pública, é uma instituição privada, como o Rui explicou aqui. Mas se fosse superavitária, o que é que acontece? Lucrativa, superavitária, desse dinheiro. Como é que acontece? Como é que isso funciona dentro da instituição filantrópica? Tudo tem que ser de imediato reinvestido. Não pode... Na própria instituição. Porque não é lucro, é superávit dedicado totalmente a reinvestimento na própria atividade da instituição, da fundação. Quando uma fundação
deixa de existir, o recurso é destinado a outra fundação, porque não tem dono. Em última análise, o dono é a população. A população. Pronto. Agora, considerando que amanhã aconteça um milagre qualquer, a tabela suíça seja reajustada em 1000% e tudo, e a gente tenha lucro, a gente vai ser obrigado obrigado até por lei, é legal essa obrigação, não é? Pronto, a gente vai ser obrigado a reinvestir na própria fundação. O que isso aí... Olha, é obrigado a reinvestir e você não pode nem imaginar que necessidade existe. Não há limite. Se a gente fosse, digamos assim, amplamente superavitário, ia faltar recurso para investimento. Entendi. Mesmo porque a oncologia é um tratamento dos mais caros que você tem na medicina, né? Mas o ponto que eu estou querendo chegar é mesmo, se a gente tiver amanhã uma destinação de emendas parlamentares X, que dê um lucro para a gente, um lucro superávit, né? Então a gente tem condição de estar sempre melhorando o tipo de tratamento que é dado para o nosso paciente, não é isso? Melhora o tratamento, aumenta o alcance, aumenta a quantidade de pacientes atendidos, aumenta o nosso alcance geográfico. Então é difícil imaginar o limite. O que o Rui falou aqui, nós temos inclusive dois exemplos, né, Generoso? Agora que a gente está inaugurando a nossa ampliação da radioterapia, estamos saindo de um equipamento para 4 e acabando com uma fila que passava de 1 ano de espera para o início do tratamento da radioterapia. E aí também, não que a gente tenha sido superavitário, mas a gente recebeu esse ano uma emenda, esse ano de 2021, uma emenda parlamentar da bancada de 25 milhões de reais. E aí foram os limites geográficos que tu falou, entra na parte da expansão dos limites geográficos que tu acabaste de falar. A gente está fazendo o primeiro hospital fora de São Luís, que é o Hospital de Pinheiro, que vai atender ao SUS, não é isso também, pessoal? Vai atender ao SUS e vai ter o mesmo problema de São Luís. Tá? Vamos atender a tabela SUS e vamos continuar lá deficitários. E aí é que entra o tipo de ajuda que é dado para a gente, de doações da comunidade, empresas, um exemplo é o Maracap, que ajuda a gente aqui, né? Outras empresas também, algumas que não querem nem ser identificadas, e a prestação de serviço SUS, que como o Rui falou, tem esse déficit, esse atraso de valores, que vem desde 2009, quando ela já não era satisfatória, né? Rui, tu podia dar alguns exemplos para a gente, dentro da tabela SUS, de alguns procedimentos deficitários? Primeiro lembrando que os 25 milhões da emenda de bancada ainda não foram creditados. Não, até agora não foram creditados, mas já estão empenhados. Já começamos a gastar. Isso. Pois bem. Verdade. Então é o seguinte, é um exemplo gritante. O atendimento em pronto atendimento oncológico... O que é o pronto atendimento, Rui? É a emergência oncológica. Um paciente com câncer, em tratamento de câncer, e que em casa tem algum problema, algum incômodo ligado ao problema que ele tem de câncer. Então, nós temos o pronto atendimento. O preço que o SUS não paga é 63 centavos por cada atendimento. Tá? Para medicação, para médico, para tudo. Se o paciente ficar internado? E paga... Chegaremos lá na internação. No pronto atendimento, são 63 centavos por atendimento e mais R$11 que seria o honorário do médico. Ora, nenhum médico trabalha por R$11, então nós somos obrigados a complementar. E para comprar medicamento oncológico por 63 centavos, não há um só comprimido que custa tão pouco. Tem curativo desse preço? Band-aid? Eu acho que olha, se precisasse só de um band-aid, talvez assim, desse, né? Um tantinho de soro fisiológico, digamos. O detalhe é o seguinte... Cada paciente atendido em pronto atendimento oncológico custa em média R$420. E nossa receita é de R$11,63. Esse é um exemplo. Você falou, por exemplo, se ficar internado, acontece às vezes um agravamento e esse paciente já tem poucas condições de tratamento. Fica em algo como cuidados prolongados, Generoso pode falar melhor do que eu, ou cuidados paliativos, que ele vai explicar melhor do que eu, mas o que eu posso dizer é que nesse caso, o SUS nos paga uma diária hospitalar de R$17 para cuidar diária. Para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, tudo que você possa pensar. Alimentação, 17. Isso nos custa, em média, R$290. Esse paciente internado, Generoso, essa alimentação que está falando não é alimentação arroz e feijão, não é? Não, a dieta prescrita por nutricionistas e pelo médico assistente. São todas
alimentação especial. É tudo especial, né? Tudo especial. Então, a gente está conseguindo aqui chegar à conclusão de que mesmo entrando, se o déficit é 12 milhões e meio e entrar 8 milhões é muito dinheiro, né? Mas ajuda, não ajuda, mas não resolve, né? Claro, se não fossem as emendas parlamentares, se não fosse a ajuda da comunidade, nosso déficit anual não seria de 12 milhões e meio, seria de 17, 18, 20 milhões. Entendi. Anual. Rui, mas aí eu te pergunto uma coisa. O hospital tem 60 anos, né? A fundação tem 45. E sempre teve déficit, não foi? Normalmente sempre teve um déficit. Às vezes maior, vai aumentando com o tempo. Por exemplo, em 2009 não era o mesmo déficit. Os valores eram menores, os custos eram menores, né? Mas sempre houve algum tipo de déficit nesse nosso negócio. Aí eu te pergunto o seguinte, como é que a fundação resolve esse tempo todinho? Como é que a gente se mantém com as portas abertas com esse tanto de prejuízo? Além do crescimento necessário, né? Além dos investimentos que são feitos, bem lembrado. Ora, nós já mostramos que mesmo com a ajuda recebida temos déficit. E aí, como é que a gente sobrevive? Dívida bancária cada vez maior. Endividamento bancário. Endividamento bancário. Tu tens ideia, nos últimos 10 anos, qual foi o crescimento do nosso endividamento, Rui? Pode dizer para a gente? Você saiu de uma faixa assim de 2 milhões e meio para uns 45 milhões hoje. 45, né? De 2 milhões e meio para 45 de endividamento bancário. É muito dinheiro. Agora, Rui, tem outro ponto muito sensível, né? Que toda vez que a gente anuncia que tem uma crise ou que tem algum problema financeiro, tem um ponto super sensível. O pessoal bota nas redes sociais, pergunta em ligação para a rádio, enfim, como é feita a prestação de contas da gente, de todo esse dinheiro que a gente recebe do SUS, ou de emendas parlamentares, ou de convênio, enfim, todo o dinheiro que entra aqui, como é feita essa prestação de contas? Olha, para quem entende do assunto, é dificílimo ser tão auditado quanto nós somos. Nós temos a auditoria do município, do Estado, do Ministério da Saúde, a auditoria externa independente e temos a auditoria da promotoria das fundações e da promotoria da saúde. É mesmo? Então, isso tudo em cima das contas da gente? Tudo em cima de nossas contas, que graças a Deus, aprovação 100% todo ano, graças a Deus. Essas auditorias são todas feitas porque esse dinheiro é público. Apesar da gente ser uma instituição privada, a gente trabalha com verbas públicas, por exemplo, emendas federais. É por isso? Mas não é só por causa das emendas. As emendas são públicas. Nossa receita de SUS não é pública, não. Por quê? Porque é pagamento de produção. Então não é receita prestação pública. de serviço. Porém, como nós somos filantrópicos, nós não pagamos impostos e nem encargos sociais sobre a folha. Então é nossa obrigação prestar conta disso com todo esse rigor. E deixa eu te perguntar, Rui, essas publicações, essas auditorias são feitas por todo esse pessoal, mas é publicado? Como é que é feito para a população? Como é que a população pode ver isso, pode saber que foi feita toda essa auditagem nas nossas contas, essas auditorias nas nossas contas? Nós publicamos anualmente o nosso balanço com todas as demonstrações contábeis financeiras e mais um relatório de diretoria. E é bem ampla essa prestação de contas. O grande problema é que fica árido para a população ler, que é uma linguagem técnica, mas lá são páginas e páginas de publicação. Todo ano é sendo publicado. A gente publica onde? Publica em jornal de grande circulação. Tu lembras onde foi publicado esse ano, 2021? Jornal Pequeno. Jornal Pequeno. Jornal né? Pequeno. Eu lembro que ano passado também foi no Jornal Pequeno. E é muito, muito grande mesmo a quantidade de dados que lá estão. E, inclusive, a gente sempre publica junto a aprovação da auditoria independente. Nós temos a obrigação de pagar para um auditor independente. A gente é obrigado também a fazer essa prestação de contas até um determinado prazo do ano, né? A gente não pode, por exemplo, prestar conta de 2020 lá em 2028, né? A gente tem... Como é que é isso? É assim, para você publicar seu balanço, é abril, depois de terminar o exercício fiscal. O exercício fiscal continua sendo 31 de dezembro. Então, quer dizer, 30 de abril, subsequente, tem de publicar essas peças. O ano passado houve um adiamento por conta da pandemia, este ano, por conta da pandemia. Uma flexibilização. Flexibilizou. Sempre a gente cumpre esse prazo. Rui, tu falaste um negócio interessante aí da auditoria feita pela prefeitura, né? Há um tempo atrás, um candidato a prefeito disse que repassava para a gente, na época, se não me engano, era 60 milhões por ano de um convênio que existe da prefeitura com a gente. Ele
de certa forma, falou a verdade, porque existe um convênio com a gente que repassou 60 milhões por ano. Mas isso foi ajuda da prefeitura? O que é esse dinheiro? Me explica aí como é que funciona esse convênio que existe atualmente hoje. A prefeitura... E aí, só para complementar, se tu puderes também, quando terminar de explicar isso, explica também como é que acontece hoje, o que existe de ajuda da prefeitura e do Estado de convênios para a gente, por favor. Bem, a prefeitura é o nosso gestor, né? Gestor do recurso da gente. É o gestor do atendimento à saúde. Então, o tripartite generoso seria o quê? Ministério da Saúde, Estado, Prefeitura e Aldonoro Belo. E Fundação Antônio Dino, né? Esse é o tripartite, não é isso? Não, Estado, União, Estado e Município. Pronto. Então, no nosso caso, o nosso gestor é o município, que é a Prefeitura. Então, quando esse prefeito falou de 60 milhões... Esse candidato a prefeito. Ele era candidato e prefeito. Tudo bem, vai. Aí, detalhe, quando ele falou de 60 milhões, realmente o número era mais ou menos esse. Só um detalhe. Isso é o recurso que o SUS nos paga pela nossa produção. O SUS. O SUS, Ministério da Saúde. É só verba federal, então. Verba federal, não vou chamar de verba, porque é pagamento de produção. Verba é diferente. Tá. Verba é quando o dinheiro dinheiro vem, federal. Pronto. Então é a pagamento da nossa produção. Então, nós apresentamos a nossa produção à prefeitura, que por sinal já fez uma grande auditoria antes, para ver se está tudo ok. A prefeitura estuda e paga para a gente o dinheiro da nossa produção que o SUS já mandou. A título de informação, há muito tempo que a prefeitura paga com atraso. O dinheiro fica lá guardado e ela nos paga bem depois. Então, o candidato... Até porque ela alega fazer essa auditoria no nosso... Exato. Em tudo isso para poder pagar. Pois bem, o candidato, quando disse que ia haver 60 milhões por ano, falou correto. Só que faltou dizer zero da prefeitura. A prefeitura não nos paga nada. Esse convênio, então, que existe, é só um convênio de repasse do dinheiro federal para a gente. É isso? Porque ela é obrigada a ser intermediária, né? A gente não pode receber direto do governo federal? Não, tem que ser pela via do gestor. Ou estadual, ou federal, ou municipal. Ou município. Inclusive, detalhe, o Estado, Secretaria de Saúde do Estado, tem feito alguns convênios conosco. Digamos assim, em relação ao nosso custo total, é muito pouco, mas a gente tem de reconhecer que ele tem sim feito alguns convênios. Alguma coisa, Sim, tem feito. Bom, Rui, e para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. A gente, continuando esse nosso ritmo de déficit, enfim, endividamento bancário, qual é o futuro da fundação e qual é o que pode acontecer com os pacientes oncológicos atendidos por nós? Bem, todos esses anos, quem olhar nossas estatísticas vai ver que é algo que próximo do impossível. E se a gente não conseguir o milagre, vamos dizer assim, que tem conseguido até hoje para funcionar com déficit, não tem saída, porque realmente o nosso atendimento, a esmagadora maioria do atendimento de câncer no estado é conosco. É mais de 50%. Mas esse endividamento que a gente vem fazendo, só para deixar claro, existe um limite de endividamento da fundação, não é isso? Então, se a gente continuar operando com déficit... Vai chegar uma hora que o banco não vai mais emprestar dinheiro. Banco nenhum. E aí o banco aceita correr o risco. Aí a gente vai... E aí fechar a porta. Fechar a porta. Entendi. E detalhe, se a gente quiser acabar com esse déficit hoje, a gente a saída é o quê? Fechar serviço? Para reduzir esse déficit é fechar os serviços mais deficitários. Entendi. Alguns serviços são mais do que os outros. Então, fechando alguns serviços, diminui o déficit. Mas em compensação, o lado mais fraco da corrente acaba estourando nele, que é o paciente. Né? A população. Que eu não conheço alternativa. Se nós não atendermos, eu não conheço alternativa. Eles ficarão sem atendimento nessas áreas. Que nós Inclusive porque tem área que só nós fazemos, né? Pediatria uma, radioterapia outra, não é isso, Nilson? Exatamente. Pediatria, radioterapia e o próprio pronto atendimento, que a grande maioria é conosco. Isso, entendi. Bom, pessoal, o papo está muito bom. Eu nem tive chance de falar com o Generoso aqui, porque né, passou rápido. E aí eu convido vocês para um próximo programa, vamos dividir em 2 etapas, tá, Generoso, esse programa? E aí eu convido vocês para estar junto com a gente num próximo programa para falar sobre essa parte operacional do hospital. Enquanto isso,
Eu queria que vocês deixassem em nossas redes sociais perguntas que vocês gostariam que fossem esclarecidas por nós, ou dúvidas que vocês gostariam que fossem tiradas, ou, enfim, qualquer informação que vocês queiram, tá bom? Muito obrigado a todos.